todos. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Dr. Felipe Brilhante, cirurgião dentista, graduado pela UFPA em 2007, especializado em implantodontia pela ABCD São Paulo, mestre em periodontia e doutor de implantodontia pela Universidade de Guarulhos. Dr. Felipe Brilhante, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Dentista. Eu queria agradecer o convite, tá? Espero que hoje a gente possa conversar sobre odontologia, que é algo que eu amo, morro de paixão pela minha profissão, né? Tenho diversos amigos, porque a gente só faz amizade no que é aquilo que a gente gosta, né? Então, agradeço por estar aqui, né, pelo convite, e espero poder contribuir de alguma forma para a odontologia da região norte, né? Com pouco que eu sei. Doutor Felipe, o senhor poderia nos dizer qual o maior desafio que o senhor encontrou ao longo da sua carreira? Olha, uma pergunta interessante. Na verdade, existem duas formas de pensar nessa pergunta aí, né? Uhum. Então a gente tem um desafio profissional, né? Que é primeiro saber o caminho que a gente tem que levar, né? O que fazer, pronto, formei, vou para onde, né? Mas essa parte foi, para mim era um desafio, mas depois eu descobri que Deus dá o caminho pra gente, sabe? Então ele foi me guiando, e às vezes quando eu achava que eu queria uma coisa, ele falava assim, ainda não é pra ti isso aqui, espera, né? E aí ele foi me trilhando pros locais. Então às vezes eu achava que estavam se fechando portas para mim, mas na verdade não, estavam preparando coisas melhores. E aí depois, outra forma de pensar nessa pergunta aí é na parte já da minha especialidade, que é implantodontia e periodontia, né? Então hoje o maior desafio que eu encontro é formar osso e papila ao redor de implante de dente, né? Então hoje existem diversas técnicas na implantodontia, mas nenhuma é 100%. Então são desafios que eu encontro diariamente e que vários dentistas também me perguntam, né, pra gente chegar nesse final lá, que é tentar imitar dente, né? Uhum. E é um desafio diário. Doutor Felipe, agora veio uma pergunta bem legal. É verdade que já foi oficialmente coroado como o rei do PRF? Ou isso só é boato, espalhado pelos seus súditos? Não, é só mentira. Na verdade, eu sou um apaixonado pelo PRF, né? Eu tive a felicidade de conhecer o PRF talvez no início, né? Eu estava no doutorado em Guarulhos, e aí fui participar de um congresso, mas o meu orientador já tinha me sugerido a gente fazer, porque eu queria fazer a minha tese em cima de alguma coisa relacionada com sangue, que eu tinha tido uma resposta muito boa de um paciente. Esse paciente tinha tudo para dar errado, mas ele teve uma resposta excelente a um tratamento de enxertia. E eu falei assim, eu não entendi porque deu certo. Ele falou assim, eu faço hemoterapia. E eu falei assim, o que é hemoterapia? Eu não sei o que é hemoterapia. Então o que era? Ele coletava o sangue dele e injetava no músculo, tá? Ou do braço ou do glúteo, e isso ativa o sistema imunológico. Eu levei essa ideia para o meu orientador, e aí o meu orientador falou assim, muito legal, mas como é que a gente vai medir isso? Não tinha um exame específico para saber o que vai trazer de mudança para o organismo esse tipo de técnica. Aí ele falou assim, tem um cara falando de sangue, que é um francês, que é o Chocrun, e ele vai vir aqui no Congresso Internacional de Implantodontia, aqui em São Paulo, em agosto. Isso era mais ou menos em março. E aí ele disse, vamos lá conhecer. E aí fomos lá, e aí eu fiquei logo maravilhado, né? Só que aí tinha uma barreira de começar a fazer o tratamento, que era uma centrífuga, que na época só tinha a centrífuga do Chocrun e custava 12 mil reais. Eu não tinha esse dinheiro, né? Mas eu já estava dando aula num curso de especialização de implante aqui em Belém,
que o coordenador é um grande mentor meu, uma pessoa maravilhosa, que é o professor João Evandro Miranda, né? E aí ele falou assim, então o curso vai comprar centrífuga. Eu falei assim, não, professor, como é que vai comprar centrífuga? A gente nem sabe se isso vai funcionar, né? Ele falou assim, cara, a gente não pode ficar para trás. Então a gente sempre tem que estar um passo lá na frente. E se não der certo, pelo menos a gente sabe que não deu certo, mas a gente tentou. E além disso, esse dinheiro pode ser revertido de outra forma, né? E que foi no futuro acabou trazendo uma melhora nos tratamentos da especialização, né? E ele falou assim, daqui a 10 anos já não vai estar mais assim esse processo. Ele achava que talvez até nem tivesse mais funcionando, né? E depois, do longo das décadas, o PRF veio se reformulando, né? Então, doutor, para a gente começar a falar sobre o tema, você poderia nos dizer o que é exatamente o PRF e como é que ele funciona? Sim, essa é a parte mais legal. O PRF é a fibrina rica em plaquetas. Ela é considerada a segunda geração de concentrados sanguíneos, porque a primeira é o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Então, o PRP ele surgiu na odontologia e na medicina, na mesma época, mais ou menos, que você coletava o sangue num tubo, misturava lá um coagulante sanguíneo para ter coagulação no tubo, antes de centrifugar. Depois de centrifugar, você tirava esse material e misturava com alguma coisa. Então, a odontologia queria misturar com osso para fazer enxertia óssea. Só que ele não dava uma liga legal, né? Então, a odontologia acabou descartando esse material, achando que ele não era um bom material. E o Chocrum, ele é um médico, né, que trabalhava como centro de hemoterapia para pacientes que tinham queimaduras, né? Então tem pacientes que têm vários graus de queimadura e aí eles podem não ter a capacidade de reparação tecidual. Uma pessoa pode chegar até a óbito por infecção, porque ele não consegue cicatrizar, né? E aí o Chocrum imaginava que a resposta estava no sangue, mas o que tinha na época era o PRP. Então você pegava aquele líquido que saía do tubo, que era um líquido amarelo, se você botasse numa ferida, ela ia escoar, né? Escorrer. Sim. Então ele não era um material bom para ele. Ele começou a mudar a centrifugação até que ele chegou numa centrifugação de um material gelatinoso. E ele começou a inserir esse material gelatinoso e depois, com o tempo, esse material ele comprimia e virava uma membrana. Então ele começou a botar várias membranas em cima da queimadura e viu que tinha um potencial altíssimo de reparação tecidual, tá? Aí a gente vai dar um boom desse material na odontologia, né, que acabou gerando uma resposta para a medicina. Quase tudo que a gente tem nesse último século aí de avanço da odontologia, quase tudo veio da medicina. Então, a medicina teve que validar primeiro alguma coisa para a odontologia botar em uso, né? E o PRF ele veio no sentido contrário, tá? A odontologia validou e agora a medicina está utilizando. Também, fora do Brasil, que tem uma barreira talvez até menor disso, a validação foi até mais rápida, tá? Então eles começaram a usar em pacientes que tinham queimaduras, pacientes que tinham necrose por diabetes, tá? Ou então para gerar, né, reparação capilar. Então o PRF tem sido usado também para induzir formação capilar, né, pacientes calvos e tudo mais. E aí no Brasil, agora que a medicina, muito meio com vergonha, está começando a estudar o PRF, tá? Porque ele começou a mostrar uns resultados que são inquestionáveis, certo? Então começaram na parte da harmonização, né? Estimulando também, como falei, crescimento capilar, para estimular a pele, né? Ser um bioestimulador. E hoje, por exemplo, eu tenho um irmão que é ortopedista, né? Ele está iniciando uma subespecialidade, né?
que é sobre tratamento de pacientes com medicamentos injetáveis nas articulações, para que esse paciente não seja indicado, porque hoje, no passado, né, até pouco tempo aí, qualquer problema no joelho era muito grande a indicação para cirurgia, né? E hoje estão usando esses medicamentos injetáveis. E dentro desse curso, eles têm a parte do uso do PRF, tá? Porque ele tem mostrado reparação tecidual de cápsula articular, de côndilo, né? Então, ele começou a ser utilizado na odontologia em várias áreas. Hoje eu brinco dizendo que o PRF só não é utilizado na dentística, dá não misturar ele com resina, mas ele já é usado na endo, na ortodontia, na endodontia, na periodontia, na cirurgia, né? Em diversas regiões da cirurgia, na harmonização facial. Dessa forma que o senhor está explicando, a gente consegue realmente entender a importância do PRF dentro da odontologia, né? E como a gente vê o avanço da ciência, né, nesse sentido. Uma outra pergunta que nós temos para o senhor seria: como acontece o preparo do PRF no consultório odontológico? Então, o preparo é bem simples, isso foi uma das coisas que destacaram o PRF. Aí só falar uma diferença aqui. O PRP é o plasma rico em plaquetas, então o principal dessa técnica são as plaquetas, tá? Já o PRF, a tradução mais correta seria fibrina rica em plaquetas. Então, o principal dessa técnica não são as plaquetas, é a fibrina. A fibrina ela tem um papel inicial de formar uma cola biológica. Então, ele ajuda a fechar feridas de difícil fechamento. Mas essa técnica trouxe também uma grande quantidade de fatores de crescimento, tá, que ajudaram na reparação tecidual. Ela tem uma grande quantidade de liberação de leucócitos, então ele combate a infecção, né? E isso ajuda muito a utilização desse material para combater a infecção, principalmente, que quando a gente fala de enxertos ósseos, o nosso maior medo é a infecção, né? Ter aquele tecido ósseo infectado, e isso ajudou muito. Então, o preparo também destacou, porque na época do PRP, como começaram a utilizar, você tinha que ter um tempo de coletar o sangue, misturar com o coagulante, levar para a centrifugação e obter o material. Já o PRF é bem mais simples. Você vai coletar sangue e levar para a centrifugação. Você só tem que ter uma coisa que não pode acontecer, que é coagular o sangue dentro do tubo. Se não coagular, ele vai formar fibrina normalmente, né? E aí você usa esse material de diversas formas. Pode ser injetável, pode ser como membrana, ele pode ser misturado com enxerto ósseo particular, daí vai ser chamado de stick bone, né? E fora a centrífuga que eu comentei, que custava R$12 mil, hoje uma centrífuga está custando R$1.800, R$2.000 no Mercado Livre, que você paga de 12 vezes, sem juros, né? Então, a quantidade de material que você vai utilizar é muito pouco. É um scalpel, um garrote, né? Uma luva, gaze. Isso aí é um material que vai custar R$5 por cada procedimento. E diminui a quantidade de enxerto ósseo que você vai precisar, por exemplo, na sua cirurgia. Antigamente, a gente ia fazer um levantamento de seio maxilar, a gente precisava assim, usar 2 gramas de osso. Hoje a gente está usando meio grama, 1 grama. Então, se a gente for botar no valor do tratamento, né, financeiramente, hoje 2 gramas de enxerto ósseo de uma boa marca está custando uma média de R$2.000. Então você já precisa iniciar essa cirurgia com custo de R$2.000. Isso vai repassar para o seu paciente um valor de 6, 8, 10 mil, né? Porque você tem que contar com suas perdas, com imposto de renda, um monte de coisa, né? Sim. E quando você usa o PRF, você vai melhorar aquele material, porque você está trazendo algo que é biológico do próprio paciente, né? Que vai estimular a reparação, que vai combater a infecção e vai diminuir o material. Então, aquele material que começava com R$2.000 de custo, ele baixa lá para R$500. Então, é uma mudança muito grande, né? De valor e, consequentemente, isso ajuda muito a divulgação desse material. Então, doutor, quando foi que o senhor começou a utilizar o PRF e o que foi que lhe motivou a adoção dessa técnica na sua prática clínica?
Eu comecei no doutorado, né? Então eu formei em 2007. Em 2009 terminei o mestrado. Aí fiquei um ano enrolando. Aí voltei pro doutorado em 2011. Acho que 2015 ou 2016. Não, 2015. Sei lá, mais ou menos essa data aí. Ou talvez até antes, porque entre o doutorado, quando eu comecei o doutorado, já comecei a fazer a pesquisa, né? Então, logo mesmo em 2011, eu já comecei a fazer as pesquisas de 2011 para 2012, e a gente viu que tinha uma resposta fantástica na resposta tecidual do nosso paciente. Em casos complexos, ele teve disparadamente uma melhora dos casos, e aí isso acabou me mostrando que eu podia usar no meu dia a dia. Então hoje dificilmente eu não vou usar um PRF, tá? Como eu costumo falar para vocês, só não usa na dentística, o resto tudo a gente usa. E, doutor, em relação à aplicação na periodontia, né? Na sua rotina de trabalho, em quais procedimentos em relação à periodontia o senhor faz uso constante? Eu uso mais na periimplantodontia, né? Porque o que acontece? Eu sou periodontista, mas não é com frequência que chega um paciente para mim cirúrgico periodontal. Chega para controle de raspagem, né? Controle de tártaro, mas para enxerto gengival não é sempre que tem, tá? Ou então para uma gengivoplastia, uma gengivectomia, não é sempre que tem, né? Pode ser usado em todas essas técnicas, mas eu uso muito no implante, tá? Então, o que acontece? Você vai ver o mercado, ele vai dizer para você que hoje você vai instalar um implante e aí você tem que fazer um enxerto ósseo e você tem que fazer um enxerto gengival. Então, você vai remover um tecido conjuntivo do palato do paciente para fazer aquele implante lá. Porque você tem que melhorar a qualidade da mucosa, né, ao redor do implante. Eu diminuí quase que 90% dos meus casos de implante, eu não faço enxerto gengival da forma clássica, que é remover o conjuntivo. Por quê? É desconfortável para o paciente remover, né, um tecido conjuntivo do palato. Tá? Ele não sente dores horríveis, mas é desconfortável. Então o PRF eu uso ele também para estimular a formação de tecido mole. E aí, hoje, dificilmente eu não vou conseguir o volume que eu consigo com o PRF. Tá? Recobrimentos radiculares eu uso bastante também, múltiplos, né? Então o paciente tem 3 elementos de cada lado, né, nas 4 emercadas. E na forma clássica você teria que remover uma faixa de mucosa de conjuntivo para uma região, para o hemiarco, de um lado do palato, depois você passava para o outro lado do palato para tirar do outro lado, aí esperava 3 meses para você fazer novamente esse enxerto, porque tem que formar de novo aquele tecido no palato, né, para fazer nas outras regiões. Hoje já mudou a técnica, você consegue remover uma faixa de conjuntivo e deixar ela mais fina, né, ou menor, né, uma faixa de 3 milímetros, e você consegue multiplicar esse enxerto. Mas mesmo assim é desconfortável para o paciente, né? E aquele paciente que faz a 3ª vez enxerto removido do palato de conjuntivo, eu digo nas minhas aulas, se ele removeu a 3ª vez, tenha certeza absoluta, esse paciente está afim de você. Não tem como a pessoa aceitar 3 vezes fazer essa cirurgia se ela não tiver algum interesse em você, tá? Porque é desconfortável. E com o PRF a gente consegue fazer recobrimentos múltiplos de 20 dentes ao mesmo tempo, né? E conseguir um volume excelente. E caso um dente ou outro não recubra do jeito que a gente quer, a gente vai fazer pontualmente lá 1, 2 dentes, fica mais fácil, a gente remove menos material do palato, é menos desconfortável para o paciente, ou a gente pode até alterar a região e pegar, por exemplo, uma região de tuber, que tem uma grande quantidade de tecido conjuntivo, né?
mas é menos desconfortável para o paciente, só que ele tem um limite lá, que a gente pode conseguir para no máximo 2 elementos, uma espessura adequada, né, para recobrir no máximo 2 elementos. Em relação ao paciente, quais são os principais benefícios do PRF durante a recuperação deles? Olha, primeiro, o tempo de cicatrização é menor, tá? Então a gente vê que o paciente, geralmente uma cirurgia de implante com enxerto, a gente vai remover ponto com 14 dias. O paciente com 7 dias parece que já está bom para remover o ponto, né? Segundo, o paciente tem menos edema, menos inchaço, então consequentemente ele vai ter menos dor, tá? Outras vantagens, paciente que toma afinador de sangue, né? O paciente tem, sei lá, um marca-passo, fez uma cirurgia cardíaca, botou um stent, esse paciente aí tem que tomar um afinador. No passado, se ele ia fazer uma extração, um implante, a gente ia conversar com o médico para pedir para ele parar o medicamento dele para a gente poder realizar a nossa cirurgia, para não ter risco de ter uma hemorragia na nossa cadeira, né? Só que isso gera um risco. Qual é o risco? O paciente pode passar mal na sua cadeira odontológica, né? Então hoje a gente não precisa suspender o medicamento que ele está tomando, porque o PRF ajuda, né? A fibrina ela vai ajudar na coagulação do sangue. Então, localmente, a gente vai botar uma membrana lá de fibrina do PRF e ele vai formar o coágulo sanguíneo. E aí o paciente não vai ter risco de hemorragia e nem vai deixar de tomar, né, o medicamento dele. Tá? Então, isso ajuda muito a gente no nosso pós-cirúrgico, porque a gente trabalha com implantodontia, então o nosso paciente é um paciente que é 40 a mais, né? E hoje a gente tem pacientes com 60, 70 anos, 80 anos que estão muito bem fisicamente, mentalmente. E por que não fazer implante nesses pacientes? Só que é um paciente que pode ter um stent, pode ter um marca-passo, pode ter feito alguma cirurgia cardíaca e ele toma esse medicamento, né? Então é importante. Ou então um paciente diabético, e o PRF ajuda também na reparação tecidual em pacientes diabéticos. Tá? Não é que o cara vai deixar de tomar o medicamento dele para diabetes, para controlar a glicemia dele, não vai deixar. Mas ele vai ajudar muito, né? Outra coisa que o PRF ajuda muito, a gente tem hoje os pacientes que são os bifosfonados, né? Eles tomam medicamentos ou para fazer um tratamento para câncer, ou para prevenir esse tratamento para câncer, né? Para outros tratamentos também, né? Só que isso gera um problema para a odontologia. Se esse paciente tiver fazer uma extração, às vezes até um tratamento de canal, um aumento de coroa, ele pode ter necrose óssea, porque esse medicamento ele vai atuar no metabolismo ósseo, né? Ele retarda essa reparação, esse turnover celular. Então aquela célula óssea que ela tem que se reparar várias vezes durante o dia, né, ela vai reparar mais lentamente e, consequentemente, essa paciente vai ter menos risco de ter uma osteoporose, um câncer, alguma coisa assim. Só que para a odontologia traz um problema, né? E o problema do bifosfonado é que esse medicamento acumula no sangue, no organismo. Então o paciente parou hoje de tomar esse medicamento, daqui a 10 anos, se fizer um exame, ainda está no sangue dele, ainda está no organismo dele. Né? E se você for botar um implante nesse paciente, você pode ter um risco de perda do implante, de necrose desse osso, tá? O PRF ele ajuda a ter essa reparação, então o risco de necrose é menor, tá? Outra coisa que o PRF ajuda, desculpa ser prolixo, tá? Mas é porque pode ser usado em várias coisas. A harmonização facial, né? Então as pessoas estão fazendo muito hoje, a harmonização, e o dentista está fazendo muito, né? Saiu até recentemente lá que o ácido hialurônico vai ter uma consideração para diminuir a aplicação dele em algumas regiões, né? Então, até pouco tempo, vou dizer 3 anos atrás, paciente que tinha um problema pós-procedimento estético, por exemplo, na região de nariz, que injetou um ácido, às vezes nem a quantidade grande, mas aquele paciente não respondeu tão bem e levou uma necrose, tá? É uma ferida muito difícil de tratar. Há 3 anos era muito difícil. Hoje o PRF tem outras soluções, mas o PRF ele é uma solução rápida
e fácil. Então você vai injetar, né, o PRF ainda na fase líquida, na região do nariz, e ele vai ajudar a reparação tecidual. Tá? Um amigo meu, que é o meu braço direito, que é o Dr. Edilo Medeiros, ele faz o procedimento PRF para vários dentistas aqui em Belém. Ele teve um caso de uma colega que chamou ele para fazer uma reparação, uma aplicação de PRF numa necrose de nariz, e ela já estava com uma necrose já quase um mês, não conseguia fechar, tentou várias terapias, né, não conseguiu. E aí a aplicação do PRF com uma semana ele já conseguiu diminuir a ferida. Na segunda aplicação, com 2 semanas, a ferida quase sumiu, e com 3 semanas desapareceu completamente, né? Então é mais uma solução aí para odontologia. Baseado, doutor, em tudo isso que a gente está conversando, a gente pode falar então sobre o custo-benefício, né? O custo-benefício do PRF, ele vale a pena tanto para o profissional quanto para o paciente? Com certeza. Hoje é assim, existem diversas formas de você trabalhar com PRF, depende de cada profissional. Eu não repasso esse valor para o meu paciente, porque, na verdade, isso vai trazer uma melhora para o meu tratamento. Tá? Então, já está embutido no meu trabalho. Mas tem profissional que fala assim, olha, vou fazer uma extração normal é X. Se eu vou fazer com PRF, é X mais 1 lá. Tá? Só que o paciente que investe nisso não se arrepende. Tá? Porque ele vai... Hoje, você quer... Tanto o paciente quanto o dentista quer fazer uma cirurgia... Na verdade, não quer fazer a cirurgia, mas se precisar fazer a cirurgia, sim, ele não quer ter um problema pós-operatório. Ele não quer te ligar no domingo à noite dizendo, doutor, eu tô morrendo de dor, tá sangrando, tá saindo pus. Ele não quer isso. Então, o PRF vai reduzir essa probabilidade, né, de haver isso, né, e reduz também... simbolicamente, né, porque ele diminui a quantidade de material sintético que você teria que usar para uma cirurgia. Se a gente fosse falar sobre as contraindicações, né, existe algum caso de PRF que não é indicado? Nenhuma contraindicação. Até para harmonização, então eu costumo dizer assim, a gente vai usar para harmonização, então os pacientes não querem, tem paciente que não tem medo de fazer um preenchimento labial com ácido porque acha que vai ficar grande, ou tem medo de algum problema, alguma complicação, ou tem uma alergia, né? O PRF não tem problema nenhum, porque ele é totalmente natural, tá? Tem um outro procedimento que chama plasmagel, você pega o PRF, né, na fase líquida, aquece ele vai virar um gel para preenchimento. Eu vou fazer um curso em São Paulo usando esse plasmagel, né? E aí tinha a forma natural desse plasmagel que você não misturava com nada, e tinha a forma que você misturava com osteonil, que é um ácido hialurônico, né, de baixa concentração, para deixar mais tempo ele no organismo. E aí eu fui usar na minha mãe. A primeira paciente que eu voltei foi testar na minha mãe, e ela teve alergia. Eu falei assim, olha, é Deus me falando. Não faça nada sinteticamente, tá? Faça o natural. Então, o PRF ele é natural, não é para misturar com nada, é para ser natural, certo? E ele vai ter o benefício dele sem precisar misturar com nada, tá? Então, eu voltei para minhas raízes e aí hoje eu não misturo com nada. Não que eu faça harmonização, né? Eu não faço na minha clínica. Tem outros profissionais que fazem, mas eu dou aula eventualmente disso, aí eu acabo aplicando, mas tudo natural e não tem contraindicação. Tá? Durante a sua experiência clínica, doutor, como o PRF influencia a cicatrização dos pacientes? E o senhor poderia compartilhar algum caso que tenha chamado a atenção? Tem vários casos que assim. A primeira pergunta é como ele... como o PRF influencia a cicatrização dos pacientes? Tá, ele vai influenciar, primeiro, acelera o processo de cicatrização. Segundo, ele consegue ajudar na cicatrização
em regiões que são muito complicadas, por exemplo, a região posterior de mandíbula. Às vezes, o paciente tem uma perda de 10, 15, até 20 milímetros de osso, tanto em altura quanto espessura, uma média de 8 milímetros de espessura. Então, para você reconquistar esses 20 milímetros é muito difícil. Aí, existem N técnicas hoje, usando enxerto ósseo, malha de titânio, certo? Aí você faz uma maçaroca enorme. Só que tem um problema. A gengiva não está preparada para receber aquilo tudo. Você não consegue coaptar bordos. E nessa que você não consegue coaptar bordos, dá erro na cirurgia. Ou você coapta bordos e aí você aumenta a tensão nessa região e, consequentemente, você inviabiliza uma nutrição sanguínea, porque você já vai gerar uma necrose daquele tecido lá, tá? E aí vai ter exposição do enxerto. O PRF, ele ajuda nisso. Então você tem 2 bordas longe, porque você encheu de material lá. Não consegue coaptar esses bordos. A tensão é muito grande. Você pode suturar a membrana de PRF num bordo e no outro, ele fica bem solto, tá? Dá medo, porque a gente diz assim, vai ficar uma membrana exposta no meio bucal, tá? Mas como ele libera leucócitos e combate a infecção, com o tempo a gente vai aprendendo a não ter medo dele, porque a gente vai vendo a resposta. Então, nas grandes reconstruções, certo? A gente consegue grandes ganhos pela ajuda dele, tá? Eu tenho alguns casos que eu ganhei 10, 15 milímetros de osso graças ao PRF. Se eu tivesse feito sem ele, provavelmente não teria formado o quanto eu queria ou nem teria formado nada. E após quanto tempo os resultados eles costumam ser percebidos pelos pacientes? Às vezes tem paciente que percebe logo, né? Mas tem paciente que às vezes é meio desligado, ele não percebe. Só que você pode mostrar para ele. Então, logo no outro dia, ele já consegue ver. Tem paciente que relata que não sentiu nada no pós-operatório, tá? Então, muito isso é em relação ao PRF. Outra vantagem que tem do PRF em região de seio maxilar, paciente com infecção, tá? É um relato que eu vou contar, mas eu não recomendo, tá? É um relato de 2 casos. Ainda no passado, porque hoje o PRF passou por várias alterações de centrifugação e hoje ele pode ser usado cada vez mais misturado com diversos materiais, tá? Mas no passado, na primeira formação de PRF, que a gente chamava de LPRF, era só membrana. Então eu tive uma paciente que ela tinha sinusite, né? E eu detectei por uma tomografia. Falei, olha, você está com sinusite, para a gente fazer um enxerto, só vai ter que tratar essa sinusite. Então procure o seu otorrino. E aí ela disse, meu filho é otorrino, eu vou tratar com ele lá em São Paulo. Foi lá, passou um tempo. Quando ela voltou, ela disse, eu já estou bem. Meu filho já me liberou para o tratamento. E eu não pedi uma segunda tomografia, porque ela era uma paciente muito ocupada e era difícil a agenda com ela. Então eu disse, não, é filho, né? Tá tudo certo, né? É filho otorrino, então tá tudo certo. E aí fui para cirurgia. Antes da cirurgia, abri meu enxerto ósseo, né, de origem bovina lá, coletei o sangue dela, botei para rodar na centrífuga e comecei a cirurgia. Ficou pronto o sangue, fiz a membrana. Quando eu abri o seio maxilar dela, tava com um muco, né? Tinha o Vecna lá dentro, lá. Verde, assim, saindo. Assim. Era uma mistura do Vecna com o geleia do Caça-Fantasma, né? Não tinha o que fazer, então, irrigação, cloroxidina, soro, suga tudo, né? Leva a membrana, tudo que tiver lá, mas o importante é descontaminar o seio. Só que o meu enxerto estava lá, na mesa, preparado. Aí, o que eu pensei? Não, o não eu já tenho, eu vou tentar o sim, né? Fiz uma tendinha lá das membranas, botei o enxerto e deixei lá. E orei lá, 6 meses de tratamento, né? E aí, esperando que a paciente fosse falar no pós-operatório, olha, eu tive isso, eu tive aquilo, não teve nada. Essa mulher tá muito bem, mas vamos, uma hora vai aparecer. Aí fui conversar com o meu sócio, que é bucomaxila, meu sócio, falou assim, pô, Brilhante,
tu sabe que não vai dar certo isso, né? Eu falei, cara, eu tô precisando de um ombro amigo, né? Uma palavra de ânimo, né? De incentivo. Ele falou, não vai dar certo. Já te prepara para fazer de novo essa cirurgia. E eu esperei lá o tempo de 6 meses, quando deu 6 meses, formou o osso, deu tudo certo. Só que antes desses 6 meses, 1 mês depois, como são as coisas, né? A língua não tem osso, né? Ele foi pro centro cirúrgico, e aconteceu a mesma coisa com ele. E ele botou. Então, o meu caso deu certo, o caso dele deu certo. A gente tem 2 casos, mas eu não recomendo para ninguém. Eu fiquei 6 meses sem dormir, pensando nesse caso aí. Mas deu certo. Tá? O paciente, ele sente diferença no pós-operatório quando o PRF ele é utilizado? Às vezes sente. Tá? Então, um paciente que, por exemplo, já passou por uma extração sem o PRF. Quando ele vai fazer a extração usando o PRF, ele vê a diferença. Só que ele às vezes associa ao dentista. Ele fala assim, você foi melhor. Só que quando ele faz 2 vezes com o mesmo dentista, ele vê que não é o dentista, é o material. Tá? Também em situações muito estéticas. Tá? Então tem paciente que já fez um implante numa área estética, mas não tinha o PRF. Então ele vê a dificuldade que foi para criar osso, que foi para criar tecido mole, que foi para ficar estético, o caso dele lá, bonito, né? E com o PRF é muito mais fácil, né? Então às vezes ele vai precisar fazer sem o PRF mais de uma cirurgia para obter o que ele quer. Exemplo, vamos precisar botar um implante, né? Mas está sem osso, sem gengiva. Eu vou ter que fazer primeiro uma cirurgia de enxerto ósseo. Depois eu vou fazer uma cirurgia com implante. Depois uma cirurgia de conjuntivo. Então são 3 cirurgias para ter o objetivo final numa área estética. Já no PRF, às vezes a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Faz o implante, usa o enxerto ósseo junto com o PRF, faz o enxerto de gengiva com o PRF, né? E uma cirurgia só tu resolve tudo. Bom, doutor, o que as pesquisas mais recentes elas mostram sobre a eficácia do PRF e os resultados observados? Então, hoje eu vejo que os artigos têm mostrado que teve uma mudança de paradigma aí, né, com o PRF, porque na última década os artigos tentavam comprovar que o PRF não dava certo. Mas eles não conseguiram. E hoje eles já estão nos questionamentos ainda mais, que hoje talvez sejam as pesquisas que são mais importantes, porque eles estão se perguntando quais são as finalidades que você pode usar o PRF. Então, na região, por exemplo, articular, né, para tratamentos de artroscopia, artrocentese, reparação de cápsula articular. Às vezes, qual era o tratamento? Você abrir, né, a cápsula articular e suturar a cápsula. Tá? Hoje está se indicando menos a cirurgia, porque injetando o PRF ou injetando o PRF com algumas outras soluções, não é só o PRF, mas o PRF tem uma grande importância, está ajudando a formação de reparação de cápsula, né, reparação de côndilo também, e isso tem diminuído as cirurgias, a indicação de cirurgia articular, tá? Mas também tem tido artigos falando da utilização dele, por exemplo, na endodontia, que se falava há pouco, né? Para fechamento de raiz, né? De risogênese incompleta, né? Estimulação de fechamento dessa raiz. E também, às vezes, para terapia endodôntica, tá? Então, hoje, as apicetomias estão sendo feitas com o PRF, que no passado não se utilizava nada de sangue, e tem tido uma resposta melhor, né? Então, antes era mandatório você fazer, por exemplo, uma apicetomistomia, tinha que usar um cimento lá, que é o MTA, né? Hoje, se você não usar o MTA e usar o PRF, você tem tido respostas até melhores, tá? Isso que os artigos têm mostrado lá. Então, acho que essa próxima década vai trazer muitas respostas de onde você pode utilizar o PRF e ele ser utilizado de uma melhor forma, com uma qualidade melhor.
Então a gente pode dizer, né, que nas clínicas eles costumam acompanhar a literatura científica apresentada nesse sentido, do PRF. Depende muito aqui. O PRF ainda tem um preconceito, tá? E quem não usa ou quem usa pouco diz que o PRF é uma religião. Então você vai acreditar cegamente naquele material, ou você vai seguir um professor do Brasil que fala disso, ou do exterior que fala disso. Eu costumo falar para as pessoas que é o seguinte, tentem, usem, procure artigos sobre o PRF, veja o que a literatura está falando. Mas a pessoa que começa a utilizar esse material, ela vê que tem um recurso muito grande nas mãos, tá? Muitas vezes existem alunos que vêm fazer curso de pós-graduação comigo, com a minha equipe, né? Até vem com a camisa aqui da Ecoral Shima, fazendo merchan aí. É a nossa escola, né? Então são profissionais que já fizeram especialização de implantodontia, ou ainda não fizeram, mas geralmente vêm as pessoas que já fizeram especialização e estão fazendo uma atualização, ficaram 10 anos sem estudar e estão voltando, né? Ou tem pessoas que fizeram numa escola, acharam que ficaram deficientes em alguma coisa e vêm trabalhar com a gente. E nesse local, de repente, não foi abordado o PRF, ou muito pouco, né? Porque não tinha alguém na equipe que fazia isso frequentemente. E aí eles vêm com a ideia de ser assim, não preciso disso. E eles começam a observar o resultado, tá? Tanto que, por exemplo, a gente está com uma especialização também lá na ABO, Pará, né? E hoje, dos 12 alunos da especialização, 11 já têm centrífuga, a sua própria centrífuga. Então, eles observaram que a melhora é tão grande, é tão eficaz, que vale a pena eles investirem isso para o consultório deles. Então, eles já estão com a centrífuga própria deles, né? E como os pacientes eles costumam reagir quando eles descobrem que o material é produzido com o próprio sangue? No passado eu achava que eles iam ser, não iam querer, né? Porque coletar sangue e tudo mais. Mas até as pessoas que têm medo de coletar sangue, elas aceitam numa boa, tá? Porque elas veem que é dela, né? Que é natural, e quando a gente mostra os benefícios, todos aceitam numa boa. Bem interessante. Tem também o paciente que ele vai chegar e vai dizer assim, minha veia é difícil, tá? Mas eu sou esse. Minha veia é difícil. Só que tem pessoas que põem isso na cabeça, elas acreditam nisso. E às vezes escutam isso. Só que às vezes a gente tem que enganar a veia, o paciente, né? Porque ela fala assim, minha veia é difícil. Aí tu vai procurar a veia, fala assim, nessa todo mundo erra. Então você tem que ir na outra, vai no outro. Todo mundo vai nesse braço, então bora no outro. E aí você dá uma confundida na cabeça do paciente, não dá tempo dele falar para a veia dele que não funciona. Aí pega de primeiro e fala assim, nossa, primeira vez que pega a minha veia. Você é muito bom, não sou bom. É que as pessoas elas colocam essas barreiras, né, e acabam dificultando. Quando a gente tem um pouco de nervosismo, e é uma coisa que é interessante, os dentistas acadêmicos de odontologia, né, é uma coisa que eu falo direto, tá? A gente tem que voltar, porque hoje a gente está nas super especialidades, o cara está se especializando tanto numa coisa e está esquecendo do geral. Então acho que nos cursos de medicina e de odontologia, você tem que ser ensinado não só uma vez, várias vezes na coleta de sangue, tá? O acadêmico mesmo, o acadêmico inicial lá, que ele vai começar a fazer em laboratório, ele vai fazer uma restauração classe 1, que tem muito mais passo a passo, é muito mais complexo que você coletar o sangue, mas os nossos profissionais têm medo de coletar sangue. Por quê? Porque não praticam. Da feita que você começa a praticar, você vê que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Você vai conseguir, não todos os casos, mas a maioria com uma grande facilidade, né? Mesmo daqueles pacientes que vão dizer assim, minha veia é difícil, você vai conseguir, tá? Só basta tentar, treinar, né? Treinamento. Doutor, na sua opinião, como o PRF tem evoluído dentro da odontologia nos últimos anos? E qual a perspectiva que o senhor enxerga para o futuro em relação ao PRF? Então, ela tem, como eu digo, tem profissional que
é muito mercadológico e vai dizer assim, você hoje está passando por... Tem aqueles profissionais que dizem assim, vão passar tudo para o biomaterial, mas o biomaterial não resolve tudo, tá? Então o biomaterial que eu estou falando aqui é um enxerto de origem bovina ou um enxerto de origem sintética, um biovidro, tá? Não resolve tudo. Hoje a gente também está com os enxertos de hidroxiapatita impressos, tá? Você escaneia o paciente, faz tomografias e imprime esse enxerto. A empresa Pleno, que faz esse tipo de enxerto, inclusive a gente está trazendo um curso falando disso para Belém, né? Mas não substitui tudo. Tem os profissionais que são old school, que vão usar só enxerto autógeno, então removido do próprio paciente, tá? E eu vejo que o PRF ele está nessa transição. Ele melhora a qualidade dos biomateriais e ele não substitui completamente o enxerto autógeno, mas substitui numa grande porcentagem. Então hoje a quantidade de enxerto autógeno que eu faço no meu paciente é muito pequena, tá? Tá em 1% dos meus tratamentos. Aquele paciente que não respondeu bem ao biomaterial junto com o PRF, aí eu vou passar para o enxerto autógeno. Por quê? Mais uma vez é desconfortável o paciente remover um bloco de osso do mento, ou um bloco do ramo, né? É ruim para aquele paciente, tá? Só que só o biomaterial não responde tudo. Então eu vejo que a mistura do biomaterial particulado com o PRF consegue solucionar esses problemas facilmente. E eu acho que na próxima década aí, a odontologia vai reconhecer realmente o papel da fibrina, do PRF, para esses tipos de tratamento, principalmente enxertiais ósseos. Doutor, nós já estamos finalizando e eu gostaria que o senhor desse um conselho para nós estudantes, para os profissionais que desejam aprender mais sobre a PRF, até mesmo seguir nessa área. Olha, o conselho é treinar, tá? E eu vejo que existem vários profissionais hoje em Belém que fazem esse tipo de tratamento, tá? Inclusive aqui nós temos o professor Paulo, né? Ele faz. Também os outros profissionais da cirurgia, eu acho que todos fazem aqui, né? Então, fazer um caso clínico, conversa com o professor Rodolfo, vamos fazer um caso com o PRF, né? Para vocês começarem a ver, coletar sangue também, né? De repente, a gente teve aqui na faculdade ano passado, não foi? Foi. Durante a jornada. Um curso pré-jornada, né? Foi bem legal, não sei se vocês estavam nesse dia, mas as pessoas coletaram sangue, se aplicaram. Foi muito bacana, porque elas vieram para uma aula, né? E aí acabaram botando a mão na massa, né? Acabaram fazendo preenchimento labial, preenchimento de olheira. O que eles fizeram mais? Teve um que tinha problema articular, dor articular, foi feita a aplicação na cápsula articular. Doutor, assim, enquanto... Isso é uma dúvida minha pessoal, tá? Enquanto eu me preparava para o nosso podcast, eu estudei um pouco, né? E vi e percebi, na realidade, que durante a graduação não é muito abordado, né, esse assunto em si. Agora, falo por mim e talvez pelo nosso telespectador que está assistindo esse nosso podcast, que está um recém-formado, por exemplo. Qual é o passo que ele tem que seguir? Fazer um curso de capacitação, pós-graduação? Qual seria o caminho para ele atuar de fato nessa área? Não, para atuar com o PRF, na verdade, você precisa fazer só um curso de capacitação, né? Nós temos até cursos online, né? Existe curso online de PRF. Aqui no Brasil, aqui em Belém, infelizmente, só eu estou dando aula hoje de PRF, tá? Até uns 2 anos atrás nós tínhamos nosso professor Marcelo Manzano, que também era um excelente profissional e dava aula de PRF. Mas infelizmente só eu estou dando aula hoje, porque o professor Manzano desencarnou, né? E eu até eu gostaria que outros profissionais começassem a dar aula de PRF para que divulgasse esse material. Mas você pode fazer um curso online, pode fazer cursos presenciais também. Só que eu só consigo fazer uma vez ao ano esse curso de PRF especificamente, mas dentro das minhas pós-graduações de atualização de implante, atualização
de pério e na especialização de implante, eu dou aula de PRF, eles usam frequentemente, tá? Então, você poderia procurar esses cursos ou fazer fora também, né? Tem curso de... O curso, basicamente, são 2 dias de curso, né? Tem locais que fazem 1 dia. Então, se você for pro CIOSP, né? No CIOSP deve ter curso de PRF também lá. E aí você poderia botar em prática facilmente, ainda na graduação. Tá? Legal. Bom, doutor, nós gostaríamos de agradecer muito a sua participação. Acreditamos que essa conversa, essa troca de conhecimento que o senhor trouxe para todos nós foi muito válida, tanto para nós que ainda estamos na graduação, né, aqui entrevistando o senhor, que logo logo seremos colegas de profissão, tanto para os acadêmicos e outros colegas de profissão que estão nos assistindo. Então a gente gostaria de agradecer muito a sua presença. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade e convido também aqui, se quiserem ver, né, cirurgia, quiserem fazer um caso clínico para ver o benefício do PRF, tá, junto com o professor Rodolfo. Então agradeço muito a participação de hoje, espero que possa de alguma forma ter contribuído aí o conhecimento de quem está em casa nos vendo agora. Muito obrigado. Obrigado. Doutor.